Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 14 do curso de Matemática, série de exercícios. Aqui uma breve revisão, que diz que quando você tem uma parte ela é proporcional a y, isso aqui é uma constante, é uma divisão, diretamente proporcional a divisão. E inversamente proporcional é a multiplicação, a multiplicado pela parte proporcional será igual a uma constante. Isso aqui a gente pode falar de velocidade e tempo, quando a distância é constante. Portanto, a velocidade é igual a o ΔS dividido pelo ΔT. Se a distância é constante, você tem que velocidade e o tempo é inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto maior a velocidade, menor será o tempo para percorrer o mesmo percurso. Aqui, o que é diretamente proporcional? Se a velocidade for constante, você tem que a variação do espaço dividido pelo tempo é diretamente proporcional. Portanto, quanto maior for o tempo, maior vai ser a variação do espaço se a velocidade for constante. Então, a divisão é sempre uma parte diretamente proporcional e a inversamente proporcional é uma multiplicação, ok? Pelo termo e o coeficiente que você está analisando. Já a escala sempre vai ser o desenho sobre o real. Vamos para os exercícios que fica melhor para a gente entender. Para contratar três máquinas que farão o reparo das vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre as outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O valor de recursos destinado para contratar o conjunto das três máquinas é 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As três empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Qual receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Bom, você tem o seguinte: é inversamente proporcional por quê? Porque quanto maior o tempo de uso, menor ela tem a receber dinheiro, porque aquela máquina é antiga, por isso que é inversamente proporcional. Então você tem três máquinas, A, B e C, que estão, se somar as três, tem que dar 31 mil reais, certo? Você tem que ela é inversamente proporcional, portanto a gente tem que achar a constante. Como é que a gente acha a constante? A gente acha a constante dizendo o seguinte, que A, ele vai ser, 2 vezes A tem que ser igual a uma constante. 3 vezes B tem que ser igual a constante. E 5 vezes B também tem que ser igual a constante. Portanto, o que é A? A vai ser A é igual a K sobre 2. O B é igual a K sobre 3. E o C é igual a K sobre 5. Então você tem A, B e C. Aqui uma soma deu 31 mil. Então K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 tem que ser exatamente igual a 31 mil. Então aqui você faz o seguinte: você multiplica embaixo em cruzes. Você coloca aqui é 3 vezes 2, 6. Vai ficar 3K mais 2K, né? Mais K sobre 5. É igual a 31 mil. Então aqui vai dar 5K sobre 6 mais K sobre 5 tem que ser igual a 31 mil, certo? Agora você multiplica em cruzes de novo. Aqui embaixo vai ficar 30. Agora 5 vezes 5, 25K mais 6 vezes K, 6K. E aqui faltou o K, né? Mas isso aqui tudo é igual a 31 mil, certo? Qual é o valor aqui em cima? Aqui vai dar 31K, será exatamente igual a 31 mil multiplicado por 30, certo? Porque eu passei isso aqui multiplicando e somei. Então, a parte proporcional será 31 mil multiplicado por 30 dividido por 31. Olha que legal o Enem. Aqui você corta, Então, a parte proporcional vai ser igual a 1000 multiplicado por 30, que nos dá 30 mil. Então, achamos a constante. A constante é 30 mil. Ele quer com maior uso, então vai ser C. Vai ser 30 mil, que é a máquina C, né? Que usou 5 anos. Com maior idade de uso vai receber quanto? 30 mil, que é a parte proporcional, dividido por 5. Isso aqui dá exatamente igual a 6 mil.
ok? Então a alternativa correta é a letra B. Como é que você poderia fazer mais fácil? Ó, você sempre tem que achar a parte proporcional. Então, ó, eu vou apagar aqui, espero que vocês tenham copiado tudo. Mas sempre quando for inversamente proporcional, o que você faz? Você soma pelo inverso das partes proporcionais. A parte proporcional de A não era 2? Aqui era 2 anos. Aqui era 3 e aqui era 5. O que você faz? Você fala que a constante, o tamanho da parte proporcional será igual ó, a 31.000 dividido por 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 5. Por quê? Porque a parte proporcional vai ser 31.000. Aqui ó, você faz o quê? Você multiplica mesmo, ó. Vai ficar 6, vai ficar 3 mais 2. Então 5 mais 1 sobre 5. Então você vai ficar com 31.000 é igual dividido por 5 vezes 5, 25, mais 6 dividido por 30. Agora você inverte, né? Mantém a primeira e inverte e multiplica pelo inverso da segunda. 30 dividido por 31. Então você vai cortar aqui, vai ficar 1.000 multiplicado por 30, que dá 30.000. Agora, você sabe que a multiplicação dá uma constante. Então, 2 vezes A tem que ser igual a 30.000. A outra é 3 vezes B tem que ser igual a 30.000. E o C é 5 vezes C tem que ser igual a 30.000. Ele pediu C, então C vai ser 30.000 dividido por 5, que nos dá 6.000. Sempre quando for inversamente proporcional, você divide pelo inverso das partes proporcionais, ok? Que é 2, 3 e 5. Bom, vamos para a próxima questão. A próxima questão, se eu não me engano, é de escala, né? Uma empresa, não, essa questão é interessante. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considere-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo do anúncio na rádio é de R$120 e a estimativa é que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custa R$180 cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere x e y os valores em real gastos em anúncios na rede e com panfletos respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela empresa será dado pela equação, pela expressão. Olha que interessante essa questão. Aqui você ia ter que ter coragem, é uma regra de 3. Por quê? Porque sendo x e y, respectivamente, então x é anúncios e y é panfletos. Você tem que... o anúncio é R$120 para cada 1.500 pessoas. Então, qual o valor y? Qual o valor de x será igual? Aqui você ia ter que botar um valor que você não sabe também. Por exemplo, x também. Então você vai ficar com 1.500x tem que ser igual a 120x. Então, não, calma aí. Essa questão seria assim, ó. Você tem 120 reais para 1.500 pessoas. E ele está perguntando o quê? Considere x e y os valores em real gastos em anúncio na rede, na rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dada pela expressão. Ele quer saber o número de pessoas. O número de pessoas vai ser y. Aqui você coloca x. E o valor você já sabe, seria 120, né? Então ia ficar 120x é igual a 1.500, certo?
Esse 1.500 tem que ser... você tem que colocar um outro y aqui, ó, vezes y, porque é o valor pago. Então o valor pago, por exemplo, y, que você não sabe, o da primeira, o número de pessoas alcançadas pela campanha, o que você quer? Você quer o número de pessoas, você quer o x. Então, aqui vai ser x e aqui vai ser y. O número de pessoas, portanto, vai ser 120y, ó, igual a 1.500x. Esse era o lance da questão. Você também não sabe quantas pessoas tem pelo valor que você vai pagar, mas a função das pessoas vai ser y igual a 1.500 multiplicado por x dividido por 120. Então o y vai ser, corta, vai ficar 150 multiplicado por x, que é o valor que você tem que pagar, dividido por 12. Isso nos dá, ó, 50 dividido por 4. Por quê? Dividir isso aqui por 4. Aqui, ó, por 4... Não, por 3. Por 3 vai dar 50 multiplicado por x dividido por 4. Só pode ser a alternativa A. Agora vamos para a outra, para os panfletos. Os panfletos falam que R$180 vai dar 1.000 unidades. Mas você não sabe o valor y, você não sabe a quantidade de pessoas x. Você não sabe quanto que ele vai pagar, você não sabe quantas pessoas vai ter. E você quer saber as pessoas, então 180x... porque o valor y que vai ser pago tem que ser igual a 1.000y. Então a quantidade de pessoas x vai ser igual a 1.000 multiplicado por y, que é o valor pago, dividido por 180. Aqui você corta, vai ficar aqui x, vai ser a quantidade de pessoas, vai ser 100 multiplicado por y dividido por 18. Então a quantidade de pessoas vai ser igual, ó, você vai dividir isso aqui por 2, ó. Vai ficar 50 vezes y, que é o valor pago, que você pode pagar, dividido por 9. Então a alternativa correta para essa questão é a letra A. Como você poderia fazer? Você também poderia fazer substituindo, né? 50 vezes 120 dividido por 4, isso aqui tem que dar necessariamente igual a 1.500. 1.500. Você tinha que, esse valor tinha que bater, ó. Corta isso aqui com isso aqui, vai ficar 50 vezes 30. É igual a 1.500? Sim. Ó, 5 vezes 3, 15, 2, 0. 1.500 é igual a 1.500. Você poderia fazer por essas duas opções, ou substituindo, ou botando o y aqui, ó. Esse que é a charada, ter a coragem de colocar o y aqui, porque você não sabe quantas pessoas vai escutar com o valor x. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Ó, uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltavam as especificações de escala utilizada para a sua confecção. O problema foi resolvido pois um dos seus integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real era de 72 quilômetros percorrida na reserva, equivalia a 33,6 centímetros do mapa. Não se esqueça que a escala sempre é em centímetro, então o desenho era 3,6 e o real, que sempre é o desenho sobre real, era de 72 quilômetros. Ó, para quilômetros você tem quilômetros, depois você tem metros, não, você vai ter decano, hectônico, não, vai ser hectônico, decâmetro, metro e centímetro. Isso aqui, ó, de metro para quilômetro, você multiplica por 10 a terceira. Então, não, você divide por 10 a terceira. Então, para cá você vai multiplicar por 10 a terceira. E de metro para centímetro você também multiplica por... Porque 1 metro... Não. Ó, 1 quilômetro tem 1000 metros. E 1 metro tem 100 centímetros. Então vai ficar 72 vezes, ó, 3
2. Então vai ficar 3, 4, 5. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Se você cortar aqui, ó, multiplica em cima e embaixo por 10. Para ficar 36. Ó. 10 e 10. Você vai ficar com 36 dividido por 72, 3, 6, né? 72 milhões. Certo? Aqui, ó, você vai cortar, vai ficar 1 sobre. Aqui, o 36 dividido por 72 dá 2, né? 2 milhões. Então, você tem 1 sobre 2 milhões, a alternativa correta é a letra E. Você tem que se lembrar disso daqui, ó, nessa questão. Que é o sistema decimal, certo? Você tinha que se lembrar disso aí, senão você não conseguiria fazer. Saber que de quilômetros para metro você multiplica por 10 a terceira e para metro para centímetro você multiplica por 10 a segunda. Porque antes dos centímetros vem, ok? Você vai ter que fazer essa relação, ó. 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 metro tem 100 centímetros. Então, se 1 metro tem 100 centímetros, 1000 metros tem x centímetros. Então, x centímetros vai ser igual a 1000 multiplicado por 100, que aumenta mais 2 zeros. 3, 4. Então, 72 quilômetros é a mesma coisa que 720 mil metros. Porque isso aqui vai ficar, isso aqui é para 1 quilômetro. Então, 72 quilômetros, você vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 7 milhões e 200 mil centímetros. Certo? 7 milhões e 200 mil centímetros. Então, a escala vai ser 30,6 centímetros dividido por 7,2 milhões de centímetros. Aí o que eu fiz? Eu multipliquei em cima e embaixo por 10 para tirar essa vírgula. Vai ficar 36 dividido por 72 milhões. Certo? 72 milhões. Então isso aqui vai ficar 1 dividido por 2 milhões. A alternativa correta, a alternativa é 1 dividido por 2 milhões é a escala. Ótimo. Vamos para o outro exercício. Outro exercício diz o seguinte. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de escala, mantém a proporção no espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 centímetro, é a mesma coisa que 58 milhões de centímetros. Considera que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro marca 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é... a escala é 1 para 58 milhões de centímetros. Certo? Aí vai ter que fazer a mesma relação. Então, ele está falando que no desenho tem 7,6 centímetros. E qual é a distância no real? Então, a distância no real vai ser igual a 58 milhões multiplicado por 7,6. Então, a distância no real vai ser 58 vezes 10 a sexta multiplicado por 7,6. Então, a distância no real vai ser igual a 58 vezes 7,6. Isso aqui vai dar 440,8 multiplicado por 10 a sexta. Então, a distância no real ele quer em quilômetros. Como é que você faz para passar de metros para quilômetro? De metros para quilômetro, você vai dividir por quanto? Fazer de novo essa relação. Para você, na hora, se você esquecer, você vai ter que fazer essa relação. 1 quilômetro tem 1000 metros.
e 1 metro são 100 centímetros. Então, 1000 metros... Não. Então, 1000 metros são quantos centímetros? X. Então, X é igual a 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a quinta centímetros. Certo? Então, você vai ter que dividir esse valor por 10 a quinta. Você vai ter que voltar 5 casas, né? Então vai ficar 440,8 multiplicado por 10 a sexta dividido por 10 a quinta, que você quer em quilômetro. Se você fosse para centímetro, você ia multiplicar. Se você quer para quilômetro, você divide. Então você corta aqui, vai ficar 440,8 vezes 10. Isso aqui é a mesma coisa que 4.408 quilômetros. A alternativa correta é a alternativa letra A. Ok? A alternativa letra A. Por quê? Porque você tem que se lembrar do sistema decimal, né? Do sistema decimal. Vamos colocar aqui, ó. Ó, sempre é quilômetro, depois vem hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Então, para vir para cá, ó, você vai ter que dividir por 10. Então, você vai ter que dividir isso aqui por 10, ó. E de centímetro para quilômetro, você vai ter que multiplicar por 10. Né? Então, o que ele deu? Ele deu tudo em centímetro. Se você quisesse saber isso aqui para metro, você quer isso aqui para metro, certo? Para quilômetro, você já poderia dividir logo por aqui, ó. Porque aqui está centímetro. Aqui para cá, ó. De centímetro para metro, você vai ter que dividir por quanto? Por 10, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter que dividir isso aqui por 10 a quinta. Então, na verdade, isso aqui seria 1 centímetro no desenho. É a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que 580 quilômetros no real. Então, 7,6 centímetros no desenho, qual é a distância do real? Então, a distância do real vai ser 580 multiplicado por 7,6. Então a distância no real é 58 vezes 76. Eu passei a vírgula e tirei o zero. Então a distância no real, ó, 58 vezes 76. 58 vezes 76. Isso aqui vai dar exatamente igual a 4.408. Certo? Feito a questão. Vamos para a próxima. Não se esqueça dessa relação aqui. Eu vou até deixar aí em cima para a gente ficar nos guiando. Vou apagar isso aqui. Ele fala o seguinte: para uma temporada de corrida de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro, iniciando a corrida com um tanque cheio. Ó, isso aqui vai ter uma relação de densidade que também é uma parte proporcional. Ó. A densidade é igual a massa sobre o volume. Ele diz que a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro. Ó, então 750 gramas tem 1 litro. Para você saber em 1000 gramas, isso aqui vai ser a mesma coisa, ó.
que 0,75 kg por litro em 1 litro. Em 1000 kg, vamos ter quantos litros? Vai ter X litros, né? Vamos ver quanto que ele começou a corrida. X litros é igual, ó, vai ser 1000 dividido por 0,75 litros, ok? Iniciando a corrida com um tanque cheio. Então ele iniciou a corrida com esse volume aqui. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo, acusando o consumo de 4 décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou do tanque na chegada ao reabastecimento. A quantidade de gasolina utilizada em litro no reabastecimento foi... Ó, ele chegou com 1/4 disso aqui, ó. Certo? Não. 4 décimos disso aqui, ó. Ele chegou com isso. Ó, um carro desse aqui registra no seu computador de bordo acusando o consumo de 4 décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Se ele consumiu isso, 4 décimos, então no tanque sobrou 6 décimos, certo? Sobrou 6 décimos. E para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada do reabastecimento. Então isso aqui restou isso aqui lá. E eles vão reabastecer, então eles têm isso multiplicado agora por 1/3, que é o que eles vão reabastecer. A quantidade de gasolina utilizada em litro no reabastecimento vai ser essa conta aqui, ó. Ele sobrou isso quando chegou, ele consumiu 4 décimos, então ele tinha 6 décimos, e eles iam aumentar 1/3 sobre o que ele tinha. Então você vai cortar aqui com aqui, ó, vai ficar 100 multiplicado por 2 dividido por 7,5. Então você tem que, isso aqui vai ser 200 dividido por 7,5. Se você, ó, aqui tem interessante aí, ó. A mais ideal aí é a letra B, né? Porque se você dividir isso aqui, ó, por 10, ambas as partes, dividir por 10 aqui e dividir por 10 embaixo, você vai ficar com 20 dividido por 0,75. Ok? Alternativa correta, letra B de bola. Certo? Então isso aí vai ficar 200 dividido por... Ó, a gente nem podia... seria melhor assim, ó. 100 multiplicado por 2 dividido por 0,75 multiplicado por 10. Você vai cortar isso com isso, vai ficar 20 dividido por 0,75. Chegando na minha resposta, você nem precisava multiplicar aqui embaixo. Era só cortar esse 0 com esse 0. Aí vai ficar 2 multiplicado por 10 dividido por 0,75. A alternativa correta, letra B. Vamos para a próxima questão. Essa aula de proporção, né? Então, isso aqui é uma relação de proporção, né? A densidade é uma proporção, é uma parte do todo. A letra C diz o seguinte. A próxima questão diz o seguinte: a eficiência de um veículo pode ser avaliada pela quantidade de quilômetros que ele é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Tal eficiência depende de vários fatores, entre eles a velocidade adotada. O gráfico abaixo exibe o número de quilômetros percorridos por litro de combustível para um determinado veículo em função da sua velocidade. Então, a depender da velocidade, ele tem uma quantidade de quilômetros por litro que ele pode fazer. Por exemplo, a 80 km por hora, ele faz 1 litro de combustível 20 km. Supondo que o veículo trafegue com a velocidade constante de 100 km por hora, determine quantos litros de combustível ele consome para percorrer 60 km. É uma regra de 3, ó. Quando ele tem uma velocidade de 100 km por hora,
ele faz 15 quilômetros com 1 litro. E ele quer saber 60 quilômetros, quantos litros ele vai consumir? X. Então, X vai ser 60 dividido por 15. Então, ele vai consumir 4 litros. Certo? Então, ele perguntou, determine quantos litros de combustível ele consome para percorrer 60 quilômetros. 4 litros de combustível. Essa é a letra A. E a letra B diz o seguinte. Considere que o veículo tenha 50 litros de combustível em seu tanque. Determine a sua autonomia máxima, isto é, a maior distância que ele pode percorrer, supondo que ele trafegue a uma velocidade constante. Observe no gráfico, o melhor performance que ele faz é quando ele está a 80 km por hora. Por quê? Porque ele faz 20 km com 1 litro. Então, se ele percorrer a via com uma velocidade de 80 km por hora, ele vai ter a performance máxima dele, em que ele faz 20 km com 1 litro. Então, com 50 litros, qual vai ser a distância que ele vai percorrer? Y, né? Y em quilômetros. Então, Y vai ser igual a 20 vezes 50. Isso aqui vai dar 1000 quilômetros. Ele vai percorrer uma distância de 1000 quilômetros. Ok? 1000 quilômetros tendo a velocidade de 80 km por hora, que é a melhor performance que ele faz. Espero que vocês tenham entendido as questões. Até a próxima aula de exercícios. Tchau, tchau.